E aí galera, beleza? Eu sou o Júlio de Lima, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou começar uma série chamada Minhas Palestras. Basicamente, a ideia é trazer para vocês qual foi o sentimento, né, da palestra, o que há por detrás ali da fala, né, por detrás ali do compartilhamento do conhecimento. Basicamente, o meu intuito aqui com essa série é fazer com que vocês entendam como foi, né, o convite para a palestra, como foi a preparação do conteúdo, como que foi a execução, como foi os sentimentos ali e também o conteúdo da palestra. Além disso, qual foi a repercussão da palestra e o que aconteceu ali depois, né? A ideia é realmente fazer com que vocês tenham uma noção clara ali de como que foi todo esse processo. Esse assunto ele vem numa boa hora. Eu fui olhar meu SlideShare e ali eu percebi que eu já tinha 30 conteúdos publicados ali, né, dentro da plataforma. Esses conteúdos eles foram utilizados ali por dezenas de vezes, então são 30 conteúdos que geraram ali mais de 50 palestras, né, durante toda essa minha fase como sendo alguém que colabora com a comunidade por essa perspectiva, né? Bem, a palestra que eu vou falar hoje é uma palestra que eu ministrei num evento chamado Seven Masters. Basicamente, é um evento organizado pelo eMasters, onde eles convidam ali 7 especialistas das suas áreas para falar um pouco mais ali sobre algum tema específico que seja voltado ali para favorecer a comunidade de engenharia de software. Isso foi muito legal, um ponto extremamente marcante assim na minha trajetória. Eu sempre gostei da profissão, assim, né, do papel de alguém que palestra, né? Compartilhar conhecimento para um grande público, para mim sempre foi algo assim admirável. Eu sempre quis entrar para essa área e fazer parte, né, de alguma forma. E eu me lembro até hoje da primeira vez que eu fui convidado assim para um evento. Foi mágico, assim, foi sensacional. Foi em outro estado, numa grande capital, foi muito maneiro. Eu me lembro que eu fiquei super orgulhoso, né? Então foi muito bacana. Esse evento no Seven Masters, ele trouxe de volta para mim um pouco daquele sentimento das primeiras palestras, porque foi um lugar muito sensacional, assim, uma casa linda, né? Um monte de quadros aqui atrás, assim, na parede, um público bem próximo de mim ali, várias bancadas, várias plantas, a galera comendo e bebendo, né, com o custeio do evento, assim, foi muito bacana, muito bacana. E essa proximidade me fez ficar muito mais assim, descontraído, mais solto, né? Eu brinquei, eu consegui compartilhar a mensagem e foi muito bacana. O convite para essa palestra surgiu de um grande amigo que é o Pokémon BR, né? Ele basicamente é um dos grandes ícones do PHP hoje na comunidade PHP do Brasil. Ele é uma figura, né, muito engraçado, suas palestras são como stand-ups, né? É bem bacana. E um dia a gente conversando, ele falou, cara, vem aqui pro Seven Masters. Eu falei, cara, lógico, né? Evento organizado pelo eMasters, sempre admirei o eMasters. Para mim foi um grande prazer, assim, uma honra, na verdade. Tem eventos que você recebe cachê, tem eventos que você não recebe cachê. Tem eventos que você vai e eles pagam todos os seus custeios, tem outros que eles não pagam custeios. Tudo depende pro palestrante ali na hora decidir se vale a pena ir num evento gratuito ou se vale a pena ir num evento pago, ou se entendem, é tudo uma questão de estratégia. Mas para mim, o Seven Masters não importava, se fosse pago ou se fosse gratuito eu iria, porque realmente eu sabia que ia fazer uma grande diferença na minha carreira. E como fez, né? Bem, outra coisa que ele falou foi, e o tema? Aí no tema, na hora que você como palestrante, geralmente você pensa, como que eu posso contribuir para minha comunidade, né? E tem assuntos que são muito batidos, então você não vê mais pessoas falando sobre eles em palestras, em eventos, né? Então geralmente o que você faz é olhar ao seu redor, pensar o que você está fazendo, o que você pode levar de prático para a galera, o que você vai realmente contribuir para elas. E na hora eu pensei, cara, testes de API
é um tema muito forte. Só que apenas falar de teste de API não ia trazer aquele engajamento com a galera, entendeu? Então o que eu fiz foi, eu quero trazer um tema que é o tema de escolhas dentro da automação de teste de API. Isso foi o assunto que eu defini. Eu dividi em 5 partes. A primeira parte era como que eu testo? Se eu testo por cenários ou se eu testo por endpoints? Aí eu falei sobre testo funcionalidades ou testo contratos? Aí eu falei sobre testes integrados ou testes isolados? Eu falei sobre como que eu organizo minha suíte, se ela é smoke ou se ela é regressivo. E falei sobre testes de performance, né? Quando eu uso desempenho, carga ou estresse. Basicamente foi esse o conteúdo da minha palestra. A galera que estava lá era uma galera bem participativa, e como eles estavam próximos, nossa, eu achei sensacional, porque daí eu podia trocar, e eu geralmente quando eu estou palestrando, que eu estou próximo da galera, eu falo, e você, e você, e você, então é muito bacana, assim, é muito legal, assim, essa participação da galera. E quando eles colaboram, cara, é lindo, né? Muitas perguntas. Geralmente também gosto de fazer, se eu vejo que a galera está empolgada assim, eu brinco, então é bem bacana. Naquele dia foi assim, a galera participando, foi muito bacana. E em cada um desses pontos, eu vou resumir para vocês o que aconteceu em cada um deles, né? Em cenário versus endpoint, eu falei, olha, você tem lá um endpoint. Pense no endpoint. Se você não conhece sobre teste de API, pesquise sobre isso. Mas pense como sendo uma área determinada da sua aplicação. Por exemplo, a área de produtos. E lá dentro você tem alguns métodos. Pense nesses métodos como sendo as ações que você poderia realizar. Então, por exemplo, inserir, alterar, editar, pesquisar, coisas mais ou menos nessa linha. Quando você está testando APIs REST, você pode testar só o endpoint com um método específico ou com um grupo deles, mas de forma isolada, né? Vou testar para saber se eu consigo salvar aqui um novo produto. Só que no salvar do novo produto você tem regras. Então você pode variar ali, na hora que você faz a chamada daquele determinado endpoint, variar o corpo da sua requisição, ou o cabeçalho, ou o endereço, você varia esses dados. Mas perceba, você está testando apenas um endpoint. Uma outra abordagem é quando você está simulando o cliente usando aquilo. Como que o cliente usa aquilo? Né? Primeiro, quem que é o cliente de uma API REST? É o usuário final? Não. É um dispositivo móvel, né? Desculpa, é um aplicativo mobile, é um website, é uma aplicação desktop, ou seja, um outro sistema chamando aquela API REST. Então eu falei, se você vai testar uma API REST, não basta só bater no endpoint, chame também a sua API, os seus endpoints numa cadência, né? Numa ordem específica, que é a ordem que a aplicação terceira vai chamá-lo. E dessa forma você consegue ver se as coisas estão condizentes. Por exemplo, se eu faço um login e na resposta não me vem o token, eu não consigo fazer a próxima chamada. Entenderam a ideia? Então é eu testar se o fluxo também funciona, não só se o endpoint funciona de maneira isolada. Essa foi a abordagem sobre cenários versus endpoints. Quando eu falei de funcionalidade versus contrato, eu estava dizendo o seguinte. Quando você testa a funcionalidade de uma API REST, você está fazendo o teste das regras de negócio, se elas são atendidas como esperado. Quando você está testando o contrato, você está dizendo a estrutura de chamada da API REST, do endpoint REST, e a estrutura da resposta dele estão condizentes? Então vou dar um exemplo para vocês. Se na resposta você espera que venha uma lista de elementos, e ele não tem uma lista, ele está vindo um elemento apenas, você está quebrando um contrato. Uma aplicação terceira que vai chamar a sua API, ela está esperando que você obedeça os contratos. Então ela é construída para obedecer os contratos. Se você faz uma chamada e essa aplicação espera que daqui surja uma lista e surge um objeto apenas, você não consegue lidar com essa aplicação terceira a partir dessa aplicação aqui. Entenderam a ideia? Então você, além de validar a funcionalidade, você também valida o contrato. Além disso, eu falei sobre testes regressivos versus smoke, né? Nesse caso, o que eu falei foi o seguinte. Imagina que você tenha lá 15 mil testes, que levam 12 horas para serem executados. Por que um teste automatizado serve? Ele serve para dar confiança para o time de desenvolvimento. Então, o time do desenvolvimento está lá fazendo uma alteração em um determinado endpoint,
E depois que a pessoa termina de fazer aquela alteração que ela deseja submeter aquele código para ser mergeado, o que vai acontecer? Você precisa que os seus testes sejam executados. Se eles vão demorar 12 horas para ser executados, a pessoa que está desenvolvendo aqui, ela não vai conseguir ter feedback rápido se aquilo que ela mexeu quebrou ou se falhou. Entenderam a ideia? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso reduzir a minha base dessas 12 horas e falar, olha, se eu pegar aqui 300 testes, que equivalem aqui a 20 minutos, por exemplo, sei lá, vamos dizer 6 minutos, e esses 200 forem coisas que realmente impactam o cliente se por acaso dar erro, então eu posso simplesmente pegar esses caras e falar, toda vez que alguém mexer no código, rode só esses 200 que são os mais importantes, entenderam? E aí, de tempos em tempos, ou em marcos do projeto, eu vou então rodar todo o meu batch das 12 horas para garantir que o restante das áreas estão funcionando corretamente. Aquele escopo de 200 a gente chama de smoke, são os mais importantes. Aqueles que são o batch completo a gente chama de regressivos, que é o número total dos meus testes. Então, basicamente, o que eu falei para a galera foi, você tem que decidir como que você vai fazer ali, se você vai rodar smoke, regress, ou se você vai rodar tudo. Né? Isso também é muito importante. Outra coisa que eu também falei foi sobre testar de maneira integrada ou testar de maneira isolada. Se você tem um serviço A que chama um sistema B e C, e esse sistema A que você está construindo depende do B, que ainda está em construção, e do A, que por algum motivo está fora hoje, o que você tem que fazer? Você não pode ficar esperando até que um seja construído e o outro volte à atividade. Não. O que você tem que fazer é fazer com que o seu sistema trabalhe com aqui um isolamento, e esse isolamento geralmente é feito por um mock, por um stub, né? Você basicamente vai criar aqui um software, tá? Estou fazendo entre aspas porque geralmente esse software já existe, você só programa ele, mas você cria ou usa um software aqui que vai simular o sistema A e o sistema B para que você consiga testar o A com facilidade, sem ter que esperar com que eles voltem ao ar ou que eles sejam construídos. Certo? Então, dessa forma, construindo esse simulador aqui no meio do caminho, você consegue testar o seu. E o que eu lembrei a galera naquela época é que, se você for construir alguma coisa aqui no meio, você tem que conhecer muito bem o sistema B e o sistema C. Senão você vai construir algo no meio que vai tendenciar você ao erro. E esse é o ponto. Quando você está num modelo integrado, onde realmente o seu sistema está conversando com o B e com o C, os seus desafios, eles mudam, né? Porque você tem que contar que o B e o C, eles estão sendo monitorados de maneira apropriada. Porque se você encontrar um erro no seu sistema A, pode ser que esse erro não seja do seu sistema A, mas seja do B ou do C. E você então precisa monitorar as comunicações que existem entre esses serviços para que você consiga identificar de forma clara de onde veio, qual foi a causa raiz daquele determinado problema. Então basicamente é isso que eu falei para a galera nesse dia. Usar mocks é algo que é muito comum dentro desse tipo de testes, porque geralmente você depende de alguém que não vai estar disponível. E quando a gente está falando de automação, você automatiza os seus testes geralmente num modelo mocado, num modelo isolado. Você não automatiza os seus testes para ele rodar no modelo integrado, porque a complexidade é alta demais. Manter todos esses serviços funcionando, manter os dados consistentes é algo complexo. Então o que geralmente se vê é você isolando ali aquele seu serviço, né, aquela sua API REST, para que você teste ela e saiba se ela foi construída de maneira apropriada. E o último ponto foi o ponto falando sobre testes de performance. Eu sei que eu ainda não falei, mas o link está aqui embaixo dos slides dessa palestra. Então você pode acessar e também depois acompanhar esses temas e quais foram os slides que eu mostrei naquele dia. No teste de performance você tem 3 subtipos, né? Que é o desempenho, a carga e o estresse. De forma bem rápida e sucinta. Imagina que você tenha um passo a passo que você quer executar e que você sabe que em produção vão ter 50 usuários executando esse passo a passo de maneira simultânea, em diversos momentos do dia. Então o que você precisa? Você precisa automatizar um teste que faça aquele passo a passo, ou seja, você chama aqueles endpoints numa ordem específica e você fala, para esse cenário eu quero que seja executado com 50 usuários simultâneos.
E você usa alguma ferramenta para fazer isso, como por exemplo o JMeter. E aí você fala, para esse cenário, 50 usuários, roda. E aí quando você manda executar, ele realmente simula 50 usuários aparecendo e começando a executar ali os testes. Após cada um desses usuários executar aquele cenário, eles morrem, eles deixam de existir. E aí ao fim você tem um relatório dizendo, dado que esses 50 usuários entraram, esses daqui foram os tempos de resposta obtidos. Você analisa aqueles resultados. E acabou o teste de desempenho. Já no teste de carga, é a mesma coisa do que o teste de desempenho, só que você fala o seguinte, olha, tá vendo esses 50 usuários que subiram? Quando o primeiro terminar, coloque outro no lugar dele. Quando o 13º terminar, coloque outro no lugar dele. E isso fica durante um período específico. Então você fala, durante 4 horas eu quero que esses testes que esses usuários fiquem morrendo e nascendo, mas executando esses testes. De modo que a gente consiga manter uma cadência de 50 usuários conectados o tempo todo durante essas 4 horas. Basicamente assim que a gente faz um teste de carga. O teste de carga ele tende a demorar mais, né? Por quê? Porque quando um usuário morre, o outro levanta. E aí, o número de dados que você tem de volta para analisar, ou seja, seus relatórios de execução de testes, é um número absurdo de linhas a serem analisadas, de gráficos a serem analisados. E a densidade dos gráficos é muito alta. Então, pensando nisso, durante o meu mestrado em inteligência artificial, eu sempre tentei trazer a inteligência artificial para tentar resolver problemas de teste. E aí um dos meus experimentos foi a utilização de um algoritmo cognitivo para tentar trazer insights melhores de problemas relacionados a teste de carga. Então, ao invés de você utilizar lá a leitura manual de 300 mil linhas de resultado, você usa esse meu algoritmo, então dessa forma você consegue ter insights legais. Se você tem se você deseja saber mais sobre isso, tem uma palestra que eu falei sobre isso também aqui, um vídeo que eu falei sobre uma palestra que eu ministrei, que é a palestra de inteligência artificial e testes in a nutshell. Dê uma olhadinha lá que você vai ver como foi legal. E por fim, estresse. No teste de estresse, você não tem o número de usuários virtuais e nem tem o tempo de execução, você tem só um cenário. E esse cenário você fala, quero executar esse cenário com um número de usuários que vai crescendo exponencialmente. Então o que acontece? Você tem lá aquele mesmo cenário, só que você vai 10, 100, 500, 1000, 2000, o número de usuários vai crescendo. E conforme ele vai crescendo, o que você faz? Você espera para saber aonde que a sua aplicação está quebrando. Então o que pode acontecer geralmente? O servidor sai do ar, a aplicação parar de responder. Mas o que acontece? Esses são geralmente os principais fatores que você analisa durante essa execução. Mas tem diversos outros, como por exemplo, pode ser que o tempo de resposta durante essa escalada de número de usuários virtuais ela comece a diminuir. E ali eu coloque também já uma régua. Eu falo, olha, se por acaso o tempo de resposta subir mais do que 5 segundos, ou seja, se os meus usuários passarem a esperar 5 segundos para trazer uma resposta, eu já quero parar esse teste. Então, geralmente o que para uma execução de teste como um teste de estresse é a aplicação cair, deixar de responder ou você ter algumas das suas métricas sendo alcançadas. Bem interessante, né? Foi isso que eu passei para a galera lá naquele dia. E foi muito bacana porque teve diversas perguntas, a galera sentiu que realmente teve um incremento ali no conhecimento e para mim foi sensacional. Né? A melhor parte é ver encontrar rostos conhecidos ali durante as palestras. Nesse dia foi bem legal que eu encontrei muitos dos meus amigos assim de passado, né, em teste de software. Foi bem legal ver uns rostos conhecidos ali. Eu sempre tento interagir de alguma forma com as pessoas que eu conheço durante as palestras. Se você é algum dos meus amigos, provavelmente você já sabe disso. E foi muito bacana. Depois dali, o que eu fiz foi publicar essa palestra nas redes sociais, né, para a galera poder ver aí os slides. Só que geralmente os slides ele tem pouca informação, né, então a galera fica meio naquela, mas o que será que aconteceu? Essa série, minhas palestras, é justamente para ajudar vocês a terem um pouco mais de contexto sobre isso. Né? Essa palestra com certeza ela foi um marco assim, na minha trajetória. E eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo e também do formato. Se vocês entrarem lá no meu SlideShare, slideshare.net/JúlioDeLimas, e ver algum dos meus PDFs que vale a pena para vocês,
comenta aqui e eu vou tentar fazer vídeos falando sobre eles também, ok? Não esquece de me seguir no Insta, né? É Júlio de Limas Insta, e também no meu LinkedIn vocês conseguem ter mais informações. E lá no meu site você tem a opção de baixar o meu e-book gratuito de testes para iniciantes, além, é claro, de se inscrever para a newsletter. Então entre lá, juliodelima.com.br, e faça o seu download ou se inscreva para a newsletter, beleza? Galera, muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!